Presidente Jair Bolsonaro anuncia reajuste de 33% no salário dos professores. Governo atualiza regras de prevenção da Covid nos locais de trabalho. A Agência Europeia de Medicamentos aprova pílula da Pfizer contra a Covid. Aumenta extrema pobreza na América Latina. Chuva provoca alagamentos e destruição em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Brasileira Bia Haddad faz história ao chegar à final de tênis no Aberto da Austrália. Astrônomos encontram objeto na Via Láctea diferente de tudo que viram até hoje. E o mundo gospel passa por um momento de dor e louvor com a morte da pastora evangélica e cantora Ludmila Ferber. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A cantora gospel e pastora Ludmila Ferber morreu na noite de ontem. A artista de 56 anos faleceu após 4 anos de luta contra um câncer. Ela também era compositora e considerada uma das maiores cantoras do gênero do Brasil. A cantora Ludmila Ferber lutava contra o câncer no pulmão desde 2018. A doença acabou se espalhando para outros órgãos do corpo. Na semana passada, a artista havia iniciado o 5º tratamento em um hospital de São Paulo. Quando falou pela primeira vez sobre a doença, Ludmila iria começar as sessões de quimioterapia e declarou que estava otimista e esperançosa. O perfil da cantora gospel e pastora nas redes sociais conta com cerca de 2,5 milhões de seguidores. A última publicação da artista foi na segunda-feira. Ela postou uma foto com um trecho da letra de sua canção, Buscar Tua Face é Preciso, Deus. Com o famoso grupo cristão musical, Ludmila gravou 8 discos. Em 96, decidiu investir na carreira solo, lançando seu primeiro álbum, Marcas. Desde então, lançou mais 12 discos de estúdio. O último foi Um Novo Começo, em 2020. Em 2007, a cantora participou do álbum Minhas Canções na Voz dos Melhores, cantando a música Eu Te Escolhi como Vaso de Honra, composta por R.R. Soares e lançada pela Graça Music. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos, vê. E ainda nesta edição, uma reportagem especial sobre a mulher que uniu o céu e a terra através de hinos de louvor. Mais de 30 milhões de doses da Janssen estão sem uso em um depósito aqui em São Paulo. O informe técnico do Ministério da Saúde mostra que dos 41 milhões de doses, cerca de 9 milhões apenas chegaram aos estados e municípios. O informe técnico do Ministério da Saúde esclareceu que das 41 milhões de doses, só 9 milhões e 200 mil chegaram aos estados e municípios. As quase 32 milhões de doses da vacina da Janssen estão guardadas em um galpão do governo em Guarulhos, na Grande São Paulo. Até dezembro de 2021, o Brasil recebeu 38 milhões de doses do imunizante, que faziam parte do contrato assinado em março do ano passado pela Pasta da Saúde, com o laboratório. Os outros 3 milhões vieram de uma doação do governo americano. Em nota, o Ministério da Saúde informou que alguns estados solicitaram a suspensão do envio dos imunizantes devido à saturação dos freezers e geladeiras usados para armazenar a vacina. A pasta também informou que as 31 milhões e 700 mil doses estão armazenadas no centro de distribuição e que podem ser prontamente distribuídas quando solicitadas. O Ministério da Saúde disse ainda que criou uma secretaria para coordenar a vacinação e ações contra a pandemia e que já distribuiu mais de 400 milhões de doses. Uma mulher que mora em Campinas, no interior de São Paulo, conseguiu na Justiça o direito de escolher o imunizante que irá receber na segunda aplicação de vacina contra a Covid. Ela sofreu reação da AstraZeneca.
para o desembargador Antônio Carlos Alves Braga Júnior, da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, se houver tipos diferentes de vacina disponíveis, não existe motivo para negar ao cidadão o direito de optar pelo medicamento. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reafirmou hoje que o autoteste para as pessoas fazerem um exame para detectar o coronavírus em casa não será distribuído pelo SUS. Se a Anvisa liberar o exame amanhã, como prometeu, quem tiver interesse terá que comprar nas farmácias. O assunto está provocando muita polêmica. Após receber denúncias, a Anvisa determinou o recolhimento de autotestes em farmácias de todo o país, entre eles o da Exalab. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que o produto não tem registro. A Anvisa ressalta que até o momento não existe nenhum produto aprovado por ela para a realização do autoteste. A Exalab, no entanto, informou em nota que o produto suspenso pela Anvisa não é um autoteste, mas uma autocoleta. O paciente recolhe uma amostra de saliva que depois passará por uma análise em laboratório. A empresa informou ainda que o produto está registrado na Anvisa e que até que haja uma nova reavaliação da agência, retirou o produto de circulação, atendendo à determinação do órgão. Pelo menos 19 estados e o Distrito Federal decidiram retomar as aulas presenciais e de forma obrigatória. Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte, Tocantins, Minas Gerais e Acre. Segundo as secretarias de Educação, haverá exceções apenas para alunos que sofrem com 2 ou mais doenças. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou a pílula anti-Covid do laboratório da Pfizer, o primeiro tratamento oral contra a Covid-19 autorizado na União Europeia. A EMA recomendou a autorização da pílula Paxlovid para o tratamento da Covid-19 em adultos que não necessitam de suporte respiratório, mas que correm risco de agravamento da doença. Este é o primeiro tratamento antiviral oral para o SARS-CoV-2 a ser autorizado na Europa. Estudos mostraram que o medicamento reduz a hospitalização e a morte em pacientes com risco de Covid grave e também pode ser eficaz contra a variante Ômicron. As pílulas são vistas como um grande passo para acabar com a pandemia, pois podem ser tomadas em casa e não no hospital. Estados Unidos, Canadá e Israel estão entre os poucos países que já deram luz verde ao tratamento da Pfizer. Depois de muita reclamação de moradores, a Prefeitura de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, iniciou a limpeza no prédio que era a sede da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar. No local, que está abandonado há mais de 5 anos, as equipes de limpeza encontraram muito lixo e até larvas do mosquito da dengue. A equipe de controle de endemias recolheu os materiais inservíveis que possam acumular água. Encontrou muitas larvas do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A ação é resultado das inúmeras reclamações dos moradores do entorno na ouvidoria da Prefeitura da capital e de um ofício do Ministério Público Estadual. A gente recebeu uma demanda do Ministério Público, para fazer a vistoria no local, e também a população em torno registrou na ouvidoria da saúde. Então nós viemos e quando nós identificamos essa situação de risco sanitário, nós fizemos o relatório e também solicitamos à PGM que oficiasse ao juiz a autorização para a gente entrar no local e fazer a retirada desses materiais que seriam de risco para a saúde pública. O prédio está abandonado desde que os antigos responsáveis legais da instituição passaram a ser investigados por improbidade administrativa, peculato, falsidade ideológica, lavagem de capitais e associação criminosa. Antes disso, a UMEP era referência de educação em Campo Grande. A Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar manteve parceria com a Prefeitura da capital por mais de 4 décadas. Na investigação, ficou demonstrado que o convênio era usado para contratações de pessoal terceirizado para diferentes locais e funções.
Devido às irregularidades, a OMEP e a presidente da entidade foram condenadas a devolver R$28 milhões ao município. O imóvel foi penhorado pela Justiça e deve ir a leilão. O prédio teve telhas, portas, janelas, grades, pias furtadas. Virou abrigo de usuários de drogas. As salas de aula estão repletas de lixo e sujeira. As paredes estão queimadas, documentos revirados. É lamentável ver uma estrutura que acolhia 180 crianças neste estado. Juridicamente, que nós fizemos a pesquisa toda para poder fazer a autuação, o auto de infração, é a OMEP. Por a gente também não encontrar um responsável para poder fazer a intimação pessoal, foi publicado em edital e está tramitando na Coordenadoria de Julgamento e Consultas da CESAL. E agora vamos ver como estão os números da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, 357.835.176 doses foram aplicadas até hoje, dia 27 de janeiro. 79,3% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 149.360.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. O Brasil é o 4º país que mais aplicou vacinas no mundo, atrás apenas da China, Índia e Estados Unidos. E veja a seguir, o presidente Jair Bolsonaro anuncia reajuste de 33% para os professores. E ainda, temporal provoca alagamentos e destruição em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. O presidente Jair Bolsonaro anunciou um aumento de 33% para o piso de professores, o que faz com que o valor do piso da categoria suba cerca de R$1.000. Bolsonaro diz que vai seguir a lei para um reajuste salarial a professores de todo o país, pagos por estados e municípios. Pela norma do magistério, o reajuste de professores é atrelado ao chamado valor por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, definido pelo Ministério da Educação. Pela variação da inflação nos últimos 2 anos, o reajuste do valor por aluno devia ser de 33% em 2022. Mas governadores e prefeitos estão tentando modificar a lei e o cálculo do reajuste como forma de minimizar o impacto nos cofres de estados e municípios. O Ministério da Educação sempre estabelece em janeiro de cada ano o percentual de reajuste do piso da categoria. A correção deve ser publicada em medida provisória ainda nesta semana. Aplicando o percentual de 33%, o piso salarial nacional dos professores passa de R$ 2.886 para R$ 3.845. O valor deve passar a valer em maio. O Banco Central informou hoje que o sistema que permite a consulta de saldos esquecidos por clientes em instituições financeiras voltará a funcionar apenas no dia 14 de fevereiro. A ferramenta que permite a busca estreou na segunda-feira, mas no dia seguinte, os acessos foram tantos que o sistema não suportou e o Banco Central tirou o site do ar. Durante as poucas horas em que funcionou, os cidadãos pediram R$ 900 mil de volta. A previsão é de que o total seja de R$ 8 bilhões. O Tribunal Superior Eleitoral pretende coibir, em parceria com o WhatsApp, o disparo de mensagens em massa no aplicativo durante o período das eleições federais deste ano. A ideia é aprimorar uma ferramenta criada em 2019 e que foi usada nas eleições estaduais de 2020. A representação do WhatsApp no Brasil diz que o aplicativo colabora com a justiça e permitirá que usuários façam denúncias ao TSE ao identificarem disparos de mensagens em massa e fake news. A empresa ressalta que a plataforma serve para conversas privadas e que propaganda eleitoral profissional não será permitida, cabendo o banimento das contas identificadas. Em 2021, o TSE absolveu a chapa do presidente Jair Bolsonaro no julgamento de uma denúncia relacionada ao contrato de disparos de mensagens em massa.
O ministro Alexandre de Moraes, que será presidente da Corte em 2022, já disse que se a prática de envio de mensagens em massa e disseminação de fake news for identificada nas eleições de 2022, a chapa responsável poderá ser caçada e presa por atentar contra as instituições e a democracia no país. No caso do Telegram, concorrente do WhatsApp que não possui representante no Brasil, a Justiça Eleitoral avalia suspender o uso do aplicativo por falta de colaboração. O tempo de propaganda partidária gratuita no rádio e na TV, a que cada partido terá direito no primeiro semestre deste ano, já foi definido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ao todo, serão 305 minutos divididos entre 23 partidos. Para ter esse direito, o TSE levou em conta, entre outros fatores, a quantidade de deputados que o partido elegeu nas eleições de 2018. Os programas exibidos em rádio e televisão serão transmitidos no primeiro semestre deste ano e têm como objetivo divulgar as principais ações e posições dos partidos e incentivar a filiação partidária. O índice de confiança da indústria caiu 1,7 pontos em janeiro e atingiu o menor nível desde julho de 2020. Com a queda, o índice ficou em 98,4 pontos, a marca mais baixa nos últimos 17 meses. Trata-se da sexta baixa consecutiva do indicador. O índice varia de 0 a 200 e resultados acima de 100 indicam otimismo do setor. No trimestre, o ICI manteve a tendência negativa ao cair 2,3 pontos. As informações foram divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A FGV afirma que o setor industrial inicia 2022 com queda disseminada da confiança entre os segmentos, pesando sobre esse resultado as incertezas em decorrência do aumento dos casos de Covid, que tem levado a reduções no quadro de funcionários e ampliação das restrições em países que sentiram o impacto da pandemia. O resultado do mês foi influenciado por uma piora tanto das avaliações sobre a situação atual quanto das perspectivas para os próximos meses, de acordo com o levantamento. Nesta quinta-feira, no mercado financeiro, o dólar fechou em queda de 0,35% em meio a um novo pregão instável nas praças financeiras externas e a um novo rally global da moeda norte-americana por expectativas de altas mais agressivas de juros nos Estados Unidos. Com isso, o dólar encerrou o dia cotado em R$ 5,42 na venda. Já a Bolsa fechou em alta de 1,19%, com 112.611 pontos. Depois de muita instabilidade por causa da crise entre a Rússia e a Ucrânia, o preço do barril de petróleo caiu em relação a ontem, fechou o dia cotado a $89. O valor corresponde a R$ 401. No Brasil, a arrecadação da União, estados e municípios pelo direito de exploração e com participação especial sobre a produção de petróleo e gás natural foi recorde no ano passado. O balanço foi divulgado hoje pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Foram distribuídos 37 bilhões e 600 milhões de reais de royalties e quase 37 bilhões de reais de participação especial para estados, municípios e União. Valores que superaram em 65% o que foi arrecadado em 2020. A agência reguladora explica que o aumento das arrecadações se deve principalmente à alta do preço do barril do petróleo no mercado internacional e à perda de valor do real ante o dólar. A Agência Nacional do Petróleo também destaca que houve crescimento da produção dos campos sob o regime de partilha de produção, localizados no polígono do pré-sal. Os royalties são como uma compensação financeira que incide sobre o valor da produção de cada campo. Ela é paga mensalmente pelas empresas que produzem petróleo e gás natural para a União, as unidades federativas e aos municípios, já que as receitas são obtidas a partir de recursos não renováveis que pertencem ao país. Já a participação especial é distribuída trimestralmente aos entes públicos e é uma compensação financeira extraordinária devida pelas empresas que exploram campos com grande volume de produção ou grande rentabilidade. 320 mil trabalhadores brasileiros poderão sacar um total de 208 milhões de reais em abonos salariais. É o valor que foi esquecido nas contas do PIS/PASEP 3 anos atrás. Na Caixa, os trabalhadores da iniciativa privada poderão receber até um salário mínimo a partir do próximo dia 8. Para os servidores públicos, o Banco do Brasil vai pagar o mesmo valor a partir do dia 15.
A economia dos Estados Unidos cresceu 5,7% no ano passado. Foi o maior avanço desde 1984. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo Departamento de Comércio americano. Um ano antes, o PIB caiu 3,4%. A temperatura bateu recorde hoje em São Paulo, com os termômetros perto dos 37 graus e sensação térmica de quase 45. Para amanhã, a previsão é de chuva e queda na temperatura. Quem enfrentou chuva forte hoje foi o morador de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Além dos alagamentos, o vento foi tão forte que destruiu o abrigo de um ponto de táxi e destelhou e alagou várias casas da periferia da cidade. A tempestade atingiu vários pontos de Ponta Porã, cidade gêmea da paraguaia Pedro Juan Cabalheiro. A chuva, que teve início ainda durante a madrugada, causou diversos prejuízos. Este ponto de táxi, que fica na linha de fronteira do Brasil com o Paraguai, ficou completamente destruído. 4h15 da manhã deu início a uma chuva forte com tempestade em vários pontos da cidade. Houve alguns destelhamentos, como de um ponto de táxi próximo ao Shopping China, foi totalmente destelhado pelo vento forte. E também em algumas casas nas periferias do nosso município, onde tiveram pontos de alagamento dessas residências. Equipes da Defesa Civil estão vistoriando os pontos mais atingidos da cidade. Em diversos locais foram identificados alagamentos. De acordo com informações do órgão, até agora foram registrados mais de 100 milímetros de chuva no município. A Defesa Civil já foi encaminhada para fazer vistoria em vários locais. Até o momento, o pluviômetro da Defesa Civil marca mais de 100 milímetros de chuva, ou seja, são 4 horas de chuva. Continua chovendo em Ponta Porã e essa situação hoje na região de fronteira, em especial Ponta Porã. E veja a seguir o aumento da pobreza extrema na América Latina. E a morte da pastora e cantora gospel Ludmila Ferber. A ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, suspendeu decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que restabeleceram o pagamento da pensão mensal vitalícia aos ex-governadores Edson Lobão e José Reinaldo Carneiro Tavares. A ministra viu dessintonia entre os despachos e o entendimento do STF, que declarou a inconstitucionalidade de normas que previam a concessão de subsídio mensal vitalício para ex-governador. A pandemia de Covid está causando um aumento sem precedentes nos níveis de pobreza na América Latina, região mais desigual do mundo e mais afetada pela crise sanitária. A Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, somou mais de 5 milhões de indivíduos nesta situação no último ano. O número foi divulgado pela Comissão Econômica para a América Latina, que soma agora 86 milhões de indivíduos, representando 13,8% da população da região. A pobreza, como indicador geral, recuou de 33% para 32,1% em 2021, totalizando 201 milhões de pobres. Os movimentos aconteceram dentro da recuperação econômica de 6,2% do Produto Interno Bruto que os países latino-americanos atingiram em média durante 2021. Segundo a CEPAL, a taxa de aumento da pobreza extrema representa um retrocesso de 27 anos na evolução dos indicadores. A comissão indicou que o aumento da pobreza em 2021 vai afetar principalmente o Brasil e a Costa Rica devido aos cortes nos auxílios estatais. A secretária executiva da CEPAL, Alicia Barcena, disse que a repercussão econômica de 2021 não foi suficiente para mitigar os efeitos sociais e trabalhistas da pandemia, ligados à desigualdade de renda e gênero, pobreza, informalidade e vulnerabilidade em que vive a população. A executiva pediu a manutenção das transferências emergenciais de dinheiro em 2022.
ou até que a crise da saúde esteja controlada. Os depósitos foram fundamentais na maioria dos países para manter os níveis de pobreza sob controle. E nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 672 mortes por Covid e 228.954 novos casos. É o maior número de casos contabilizados em quase 2 anos, de acordo com o Ministério da Saúde. Confira agora os números da pandemia em escala mundial. Já são mais de 365 milhões e 83 mil casos e mais de 5 milhões e 633 mil óbitos contabilizados. Os Estados Unidos se aproximam dos 73 milhões e 358 mil diagnósticos, com um total de 878.128 vítimas fatais. A Índia passou da marca de 40 milhões e 371 mil contaminações. Já o Brasil beira a marca dos 24 milhões e 765 mil casos, com mais de 22 milhões e 98 mil pessoas recuperadas. Ao todo, são 625.085 mortes. E a França tem mais de 18 milhões e 241 mil pessoas que foram contaminadas. E o Reino Unido ultrapassou os 16 milhões e 357 mil casos positivos da doença. O governo federal divulgou uma nova portaria, atualizando as medidas de prevenção da Covid-19 nos locais de trabalho. Entre as mudanças estão novos critérios para determinar caso confirmado e suspeito de Covid e também o tempo de afastamento quando o trabalhador for contaminado. O aumento dos casos de Covid provocados pelo avanço da variante Ômicron obrigou os Ministérios da Saúde, do Trabalho e Previdência a editar uma portaria atualizando as medidas de prevenção, controle e diminuição dos riscos de transmissão em ambientes de trabalho. As principais mudanças em relação à portaria divulgada em junho de 2020 são as que estabelecem critérios para considerar casos confirmados e suspeitos de Covid e o tempo previsto de afastamento do trabalhador que apresentar sintomas gripal ou respiratório aguda grave associadas a outros sintomas como, por exemplo, perda do olfato e paladar, sem que tenha sido possível confirmar Covid-19 por outro critério, com histórico de contato com caso confirmado de Covid nos 14 dias anteriores ao início dos sintomas ou com exame laboratorial confirmado de Covid. Os sinais e sintomas da síndrome gripal são febre, tosse, dificuldade respiratória, perda do olfato e paladar, calafrios, dor de garganta e de cabeça, coriza ou diarreia. No caso da síndrome respiratória aguda grave, os sinais e sintomas são desconforto respiratório, pressão ou dor persistente no tórax, saturação de oxigênio menor que 95% ou coloração azulada dos lábios ou rosto. De acordo com a portaria, também será considerado positivo o caso em que a pessoa apresentar síndromes gripal ou respiratória ou mesmo vier a óbito por síndrome respiratória aguda grave sem que tenha sido possível confirmar a contaminação por Covid por exame de laboratório, mas que apresente alterações nos exames de pulmão sugestivas de Covid. Já o diagnóstico de caso suspeito será dado quando o trabalhador apresentar quadro compatível com síndrome gripal ou respiratória aguda grave. Quanto ao período de afastamento, o empregador deve dispensar das atividades presenciais, por 10 dias, o funcionário que testar positivo para Covid ou que apresente sintomas de suspeita de contaminação. O tempo poderá ser reduzido para 7 dias, desde que a pessoa não apresente febre no período de 24 horas, sem tomar remédio antitérmico e sem sinais ou sintomas respiratórios. A portaria determina ainda que o empregador oriente os funcionários a permanecerem isolados em casa e assegure o pagamento do salário durante o afastamento. Foi sepultada hoje no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, a pastora e cantora gospel Ludmila Ferber. Ela morreu aos 56 anos depois de lutar contra um câncer de pulmão desde 2018. Ludmila deixa 3 filhas. Quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso. Foi com a letra da canção Buscar Tua Face é Preciso que a cantora gospel Ludmila Ferber se despediu em seu último post. Buscar tua face é preciso.
Tenho certeza que essa música vai renovar suas forças. Busque a face de Deus. Dele vem nosso fôlego de vida. Foi mais uma mensagem de fé, entre tantas que compõem o legado da pastora na obra de Deus. A pastora Ludmila Ferber vai fazer uma falta muito grande para o nosso meio. Uma mulher que teve uma postura sempre serena, de adoradora. Esteve com a gente louvando por muito tempo. Fica a saudade. Eu mesmo tenho uns hinos dela na minha coleção, no iPod. E como ela sempre ensinou pra gente, nunca pare de lutar. Nas redes sociais foram várias as homenagens. Nunca vou esquecer seus conselhos, seu carinho por mim, sua história de fé e milagre. Você deixou um legado glorioso, minha pastora. Eu sou um dos que aprenderam muito contigo. Você sempre será uma referência para toda uma nação. Deus não dá além do que a gente possa suportar. O que você suporta, eu não poderia suportar. Por isso Ele não deu para mim. E o que eu estou passando há 3 anos, gente, muitos não poderiam. Ludmila lutava contra um câncer de pulmão desde 2018. O tumor avançou para metástases nos ossos e no fígado. Foi uma longa e árdua batalha contra a doença que a cantora enfrentou com muita fé. Quando nós andamos com Deus, nós entendemos que as nossas perdas, no fim de tudo, são revertidas em ganhos de alguma maneira, porque Deus, Ele é perito em restituir. E foram muitos os ganhos que ela testemunhou por meio de palavras ditas e cantadas, que alcançaram verdadeiras multidões. Daí você pode então perceber que há algo importante em você. Por isso, você tem um valor. Ludmila Ferber lançou seu primeiro CD solo em 1996. Foram mais de 30 trabalhos gravados em estúdio e ao vivo que a consagraram como referência na música gospel. Em 2007, ela participou de um álbum lançado pela Graça Music, cantando uma música composta pelo missionário R.R. Soares. Eu te escolhi como um vaso de honra. Confia em mim e terás a redenção. Eu sou teu Deus e ilumino os teus caminhos. Inundo agora de amor teu coração. E no programa Hit Acústico, Ludmila pregou e louvou. Nem Deus pode mudar um passado, mas Deus muda a nossa história daqui para frente, todos os dias, um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro, e o outro dia se segue, e o outro dia se levanta. Levanta a tua voz e diga: os sonhos voltarão. Parte das suas canções foram adotadas pela igreja. Nós aqui sentimos, mas com certeza ela terá o descanso agora merecido ao lado do Pai, e que Deus console as suas famílias. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. E veja a seguir, a brasileira Bia Haddad está na final do Aberto de Tênis da Austrália. E os astrônomos encontram na Via Láctea algo que dizem nunca terem visto antes.
O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quinta-feira que vai visitar a Rússia no final de fevereiro. O presidente disse não acreditar que sua visita ao país seja lida como um apoio no impasse entre o país russo e a OTAN. A viagem vai ocorrer em meio à grave crise entre os países ocidentais e Moscou. A Rússia é acusada de preparar uma invasão à Ucrânia. Bolsonaro já havia anunciado em dezembro que aceitou um convite do presidente Vladimir Putin, a quem classificou como conservador. A presidência disse em uma mensagem à agência France Presse que, por enquanto, não tem os detalhes das datas nem da agenda da visita. Segundo a mídia local, a viagem também vai incluir a Hungria por convite do governo do presidente ultraconservador Viktor Orbán, um aliado de Bolsonaro. O vice-presidente Hamilton Mourão admitiu na última segunda-feira que a viagem poderia ser cancelada por conta da grave crise diplomática entre a Rússia e a Ucrânia. Os países ocidentais acusam a Rússia de ter enviado mais de 100 mil soldados para a fronteira com a Ucrânia, preparando-se para uma eventual ofensiva. Há cerca de 20 dias, os bombeiros de São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul, fazem buscas para encontrar uma idosa que desapareceu quando fazia uma trilha. O caso acendeu o sinal de alerta e, por isso, os bombeiros orientam as pessoas sobre quais cuidados devem ser tomados antes de se aventurar por este tipo de esporte. Janeiro é uma época em que as trilhas estão a todo vapor e para uma diversão segura são importantes algumas dicas. A principal é o planejamento. Quando você for para uma trilha, planejar uma trilha que tenha uma relação com o seu condicionamento físico também. Não adianta você querer fazer algo que você não está acostumado a fazer e pode causar acidente. Outro detalhe é você sempre ir para uma trilha com pelo menos 3 pessoas. Caso aconteça alguma coisa, uma fica com o ferido e o outro vai pedir ajuda. Checar a meteorologia e sempre com dia bom, né? Não fazer esse tipo de aventura, de trilha com chuva, né? Com um risco a mais. E sempre calcular para que o seu retorno ainda seja feito com luz do dia, né? Outro ponto a ser cuidado são as vestimentas. Sempre estar com um boné ou um chapéu para te proteger do sol. Roupas claras, né, que dá uma possibilidade do seu corpo transpirar. Pensar que se você for para uma água, cachoeira, né, que ela possa molhar, né, sem nenhum problema e que você leve uma muda de roupa também para fazer troca, meias, uma meia de sobra aí também é interessante. Calça, o sapato apropriado. E mais, alguns equipamentos são indispensáveis. Parte da mochila que você vai levar uma muda de roupa, uma toalha, mas em essencial aí pra gente, água, GPS e uma lanterna seria de muita ajuda caso você se perca na mata. E sempre é importante a presença de um guia experiente. Aqui em Mato Grosso do Sul não é comum as pessoas se perderem em trilhas, mas um caso chama a atenção. Quase 20 dias já que uma idosa está desaparecida após participar de um trekking em São Gabriel do Oeste. Tânia Bonamigo, de 62 anos, estava com uma turma numa trilha próxima da Cachoeira Los Pagos. Eles eram acompanhados por um guia. Em dado momento, ela teria se afastado e desapareceu. Desde então, os bombeiros começaram as buscas. Um raio de 2 quilômetros já foi vasculhado, desde a mata até cachoeira e rochas. Nada, nenhum vestígio foi encontrado e os trabalhos continuam na região. Estamos com uma equipe com 15 militares atuando nesse momento, não tem data para retorno e a gente continua procurando. Então, enquanto houver aí esse clamor, essa necessidade, a gente vai estar lá, tá? Fazendo o nosso melhor e, se Deus quiser, encontrar essa senhora. Acabou há pouco em Quito o confronto entre Brasil e Equador pela 15ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. A partida ficou no empate por 1-1. O gol brasileiro foi marcado pelo capitão Casemiro. A seleção está invicta e lidera a competição com 36 pontos. O próximo confronto ocorrerá no Mineirão, em Minas Gerais, no dia 1º de fevereiro, contra o Paraguai. A paulistana Beatriz Haddad segue fazendo história no torneio de duplas do Aberto de Tênis da Austrália. A tenista número 83 do mundo avançou à final da competição, algo que não acontecia no tênis feminino brasileiro desde 1965, com a lendária Maria Esther Bueno.
A brasileira e a tenista Ana Danilina, do Cazaquistão, venceram as japonesas Suko Aoyama e Ena Shibahara por 2-1, com parciais de 6-4, 5-7 e 6-4, após 2 horas e 21 minutos de duração em Melbourne. Com o resultado, a tenista número 83 do mundo se torna a primeira brasileira finalista do Aberto da Austrália desde 1968, quando teve início a Era Aberta. Ela obteve o melhor resultado para as mulheres do país desde a semifinal de 1965, com Maria Esther Bueno, que conquistou em 1960 o torneio de duplas e foi vice-campeã em 1965 no torneio individual. Bia e Danilina vivem em ótima fase. Foram campeãs do WTA 500 de Sydney e alcançaram a 5ª vitória em Melbourne. Na final, elas enfrentam as tchecas Bárbara Krejcikova e Katerina Siniakova, atuais campeãs olímpicas e vice-campeãs do Aberto da Austrália. E olha só, pesquisadores australianos descobriram um objeto giratório na Via Láctea que dizem ser diferente de tudo o que os astrônomos viram até hoje. Made entirely of neutrons. A neutron star. O objeto, detectado por um estudante universitário que trabalha em sua tese, libera uma enorme quantidade de radiação eletromagnética 3 vezes por hora. É tremendamente excitante encontrar uma classe inteiramente nova de objetos, isso é incrível. Na minha vida descobri um pulsar, uma radiogaláxia, fiz grandes pesquisas no céu e encontrei todo tipo de coisas interessantes, mas eram todos tipos conhecidos de objetos. Esta é a primeira vez que encontrei algo completamente inesperado que ninguém teria sequer pensado que seria capaz de produzir esse tipo de emissão. A astrofísica liderou a pesquisa após a descoberta do estudante usando um poderoso telescópio no interior da Austrália. Existem outros objetos no universo que ligam e desligam, como os pulsares, mas Natasha apontou que a frequência de 18,18 minutos é algo nunca observado antes. A equipe agora está trabalhando para entender o que representa a descoberta. Ao revisar anos de dados, os pesquisadores conseguiram estabelecer alguns fatos. O objeto está a cerca de 4.000 anos-luz da Terra, é incrivelmente brilhante e tem um campo magnético extremamente forte. Mas há vários mistérios a desvendar e os especialistas vão procurar outros objetos desconhecidos no universo. Para a astrofísica, mais detecções dirão aos astrônomos se este foi um evento isolado ou uma vasta nova população que ainda não tinha sido notada. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Você foi o quê? Meus pés, missionário, acho queimando. Eu vim lá para cá, chegava a andar, pisando no carregamento para não pisar todo o pé no chão que estava doendo. Mas sempre aparecem essas dores de vez em quando. Por uma revelação de Jesus, na volta da vitória aqui subiu. Ali atrás, o que foi? Eu estava com uma fraqueza nas pernas muito grande e tristeza também. Melhorou, graças a Deus. Melhorou a fraqueza, amém. Foi embora? Sim, foi embora. Está queimando até agora minhas pernas, missionário. E o que essa fraqueza impedia a senhora de andar? Então, doía assim, né? Doía, a senhora andava? Parece que eu ia cair, tinha hora. A senhora andava devagarinho? Devagar e com medo de cair. Então mostra pra mim como é que você andava. Até com medo, se for possível também. Como é que era? Assim, né? Assim? Agora anda normal. Porque a senhora agora é de Jesus, a senhora acabou, ó, glória a Deus. Muda, né, pessoal? O Jesus sempre muda. E você, amigo, conta pra mim. A minha de segunda-feira de manhã cedo, eu estava assistindo a volta da Vitória, fazendo a volta da Vitória, deu uma queimação no pé, a fogueira, depois foi saindo. Eu até vim usando uma meia que o médico passou, o médico para equilibrar a veia da perna. Isso. E teve a queimação forte no pé, mas na hora saiu. Saiu, só tá bem? De lá para cá? Lá para cá, tudo bem. Oh, glória a Deus, que bonito. A gente não pode deixar o diabo usar alguém para nos tirar da bênção. Fica firme com Jesus. Essa é a sua aprovação e será a sua bênção em nome de Jesus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de noite para você. Boa noite, fique na paz. Tchau.